Olá, amigos queridos, companheiros de estudo dessa nossa playlist do Livro da Esperança. É uma grande alegria poder nos reunir mais uma vez em torno dessa obra tão profunda que Emmanuel nos trouxe, nos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo as passagens dos Evangelhos que nos falam de Jesus. Que beleza, que oportunidade de reavivarmos os nossos espíritos e as lembranças sempre presentes com Jesus. Agradecemos a Deus as bênçãos da vida, o milagre da vida, dessa reencarnação, que possamos, Senhor, nos sentirmos fortalecidos e protegidos e nunca mais vacilarmos diante das provas da vida. Dai-nos, Senhor, a coragem, a força e a serenidade. Hoje nós iremos fazer a leitura da mensagem número 80, em que Emmanuel nos deu como título Nossas Cruzes. E ele traz de início o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34, em que Jesus nos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele nos traz também a última mensagem nesse livro, que tem como referência o capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Ele vai nos trazer o último item, que é o item 19. Mas vamos ler o 18, porque o 19 é a explicação dessa passagem. Chamando para junto de si o povo com os seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? E aí a gente começa, a lembrar de Jesus fazendo o convite, aos discípulos, a todo aquele grupo. Então, ele, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, ele vai falar dos 12 e a sua missão. Então ele já vai avisando, quem não toma a sua cruz e vem a mim, não é digno de mim. O que é tomar a sua cruz? A gente escuta, mas a gente já compreendeu o que é tome a sua cruz e siga-me? Então nós trouxemos aqui no estudo, primeiramente, o significado que os discípulos de Jesus conheciam literalmente de tomar a sua cruz, porque milhares de criaturas, de pessoas naquela época, foram cruelmente mortas pelos romanos, nessa época, o Império Romano, desta maneira terrível. Quando uma pessoa era condenada à execução, o modo era este: o condenado levando nos ombros a sua própria cruz até o lugar da execução. E a cruz passa a ser então uma metáfora para a abnegação total. Então a cruz significa quando morremos para as paixões, para nós mesmos, para a nossa própria vontade, quando morremos para os nossos projetos, com o propósito de fazer a vontade de Deus. Então é quando a gente morre para as paixões que nos escravizam do mundo, para nos libertarmos, para estarmos livres para Jesus. Então é nesse sentido da abnegação, do sacrifício que cada um vai fazer.
Então, nós sabemos que os nossos sacrifícios não serão comparados a dos discípulos, né? Daqueles primeiros cristãos, e muito menos igual ao de Jesus. O nosso sofrimento, ele será com a nossa reforma íntima e a propagação da Boa Nova. Para isso precisamos estar bem vivos, né? E não mortos fisicamente. Por isso, vivos. Por isso que Jesus disse que nós tomamos a nossa cruz, porque é fácil matar o corpo e quase impossível matar a vontade do homem. Todos os passos tomados para matar o velho eu e de viver uma nova vida em Cristo Jesus são passos em direção ao nosso Calvário. Isso não é algo imposto, né? É algo que decidimos fazer por causa de Jesus. Então, é aquela situação de abraçarmos as responsabilidades que nos cabem, das nossas próprias colheitas, que já entendemos que são efeitos dos nossos comportamentos. Então a gente vai começando a seguir Jesus numa nova história, numa nova estrada, com uma nova história da nossa vida, modificando, mas carregando as nossas dificuldades, né? Nós não vamos passar para o outro as nossas dificuldades. Jesus vai nos ajudar, vai nos consolar. E Emmanuel nos diz assim: julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. E perdemos em partes muitas reencarnações, hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado, inútil. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não basta fugas e omissões no campo de luta, a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimentos de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. O aprendizado das renúncias, né? Da abnegação. Em face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. E aquele momento em que não teremos aplausos, somos nós e Jesus. Nós e Jesus. Ele nos sustentando. Aquela hora que a gente atravessa os desertos.
momentos graves nas nossas vidas, momentos difíceis em que não podemos desperdiçar energia, pois vai nos precisar mantermos ativos, vibrantes e vigilantes. Momentos muito difíceis. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando a senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Quantos amavam, né? E naquele momento se viraram contra ele. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto a surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Então o cristão começa a entender que não vai ter tapete vermelho ou salvas, porque ele resolveu andar no caminho do Cristo. E aí a gente começa a compreender por que Paulo, lá na sua carta aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz assim, ó: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. É natural. Depois de iluminados, nós vamos suportar o peso das nossas próprias atitudes, do peso com a vida, com o próprio planeta. Imagina, a gente fica pensando assim, mas por que com fulano, a gente está sempre tomando conta de fulano, né? Fulano com cicrano não passa por isso. Será que eles teriam condições? Eles foram iluminados para isso? Nós estamos sendo iluminados. Ou a gente vai falar assim, eu prefiro não ser iluminado, quero continuar na ignorância? Não, aqui não tem mais esse tipo de coisa, não é? Então, será que eles suportariam passar pelas provas que nós passamos? Ou teria sido pior, teriam feito uma coisa pior ainda? Porque se Deus nos deu esse peso, é porque Ele sabia que nós tínhamos condições de carregar. Peso criado por nós mesmos. Quem não tinha peso era Jesus, foi carregar ali um madeiro infame. Nosso não. É o peso do nosso próprio passado, da nossa própria ignorância, da nossa própria miopia espiritual. E por que isso acontece? Porque nós já começamos a abraçar o roteiro do Evangelho, não significa que nós vamos nos iludir, que então agora nós vamos, né, para um paraíso, e algumas pessoas já imaginam aqueles anjinhos com harpas, tocando música. Se meu pai trabalha até agora, Jesus que falou isso, trabalha também, nós é que achamos que vamos nos estirar numa rede? Que paraíso é esse que nós acreditamos? Enquanto o mundo se encontra dessa maneira. E nós trouxemos aqui para encerrar também uma passagem de Paulo, né? Do qual admiramos sempre muito, na sua carta aos Coríntios, a primeira, e ele traz aqui no capítulo 4, mas nós vamos ler aqui o versículo 9. Ele nos diz assim, olha que interessante que ele diz: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, ele se considera, olha que bonito isso, eu tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Podemos ter outra ilusão? Não, né? Lembrar de Paulo quando ele diz isso. Tenho para mim que nós, apóstolos, podemos dizer, tenho para mim, nós, aqueles
que se dizem cristãos, que buscam caminhar com Jesus, vão ser justamente essas criaturas que vão ser espetáculo. Vão passar as suas vidas que alguém vai contar, fulano, a vida de fulano, olha, vamos virar exemplo muitas vezes. Mas graças a Deus, não mais um mau exemplo. Não mais um mau exemplo. Um exemplo de resignação, um exemplo de vigilância, um exemplo de mais doçura no nosso coração. A fase da rebeldia cessou quando tivemos mais maturidade espiritual. Descobrimos que o bom combate não é com o outro, não é levantando a espada. O bom combate é guardando a espada, guardando a língua, cerrando os punhos para guardá-los e sermos mais dóceis. E assim vamos aprendendo, assim vamos caminhando. E assim vamos nós, lembrando que nós somos luz. Todos nós somos luz. E que é natural da luz iluminar. Pode ser uma luzinha, às vezes eu falo, você é menor do que um pirilampo. Não faz mal. Mas é uma luzinha que acende. E aí a gente vai aprendendo a gerar a nossa própria energia e a nossa própria luz. Porque até agora nós temos vivido de gato, na luz alheia, pesando na economia do outro, quando nos colocamos de uma forma desequilibrada, contrária à lei de Deus. Então agora nós somos aqueles que queremos aprender a produzir na nossa própria luz. Que Deus assim nos abençoe, que nos ilumine e que essa energia maior vibre em nossas mentes e em nossos corações. Muita paz, graças a Deus.